os ministros não parecem estar acostumados a serem cobrados, né? E aí, quando acontecem essas questões sucessivamente, teve a questão do contrato da esposa de Alexandre de Moraes com o próprio Banco Master, um contrato de 129 milhões de reais, a gente não está falando de pouco dinheiro aqui, um contrato muito acima dos padrões da advocacia no Brasil, para pouca atuação prática da esposa do ministro, e as primeiras reações do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso também foram reações até um pouco acima do tom ali. Então, essa impressão do descolamento parece muito nítida e a causa não me parece muito clara se é para o Magno, mas me chamou muita atenção que ele disse isso, porque eu tenho notado isso também, que ali numa corte existe quase um encastelamento, talvez? Me parece um encastelamento de quem, por muitos anos e nos últimos anos, foi alvo de muitos ataques e conseguiu, de certa forma, confundir, e em alguns momentos, com alguma razão, ataques ou críticas pessoais à atuação individual de alguns ministros, a críticas à instituição Supremo Tribunal Federal. A gente nem precisa falar de Alexandre de Moraes, de Dias Toffoli, a gente pode falar de Gilmar Mendes, que por muito tempo promoveu o Gilmar Palusa, e toda a crítica àquelas festas, eventos que são promovidos no exterior eram misturadas com uma atuação empresarial normal, com uma atuação acadêmica normal ou críticas à corte. Alexandre de Moraes fez isso muitas vezes. Políticos que comentam, ministros que comentam política quase que diariamente na imprensa brasileira recebiam essas críticas como uma crítica à independência do Supremo Tribunal Federal. Muita gente criticava o Supremo Tribunal Federal e seus ministros de uma forma institucional. Não era sobre as decisões que tomavam, mas era sobre os limites do seu poder e era sobre a atuação individual de cada ministro, se eles praticavam lá a chamada autocontenção ou não. E acho que nós aqui conseguiríamos enumerar algumas dezenas de vezes em que os ministros não praticaram essa autocontenção, mas que se escondiam atrás, primeiro, da instituição Supremo Tribunal Federal, que numa democracia tem um papel fundamental, e do papel que o Supremo Tribunal Federal desempenhou nos últimos anos, principalmente ao julgar uma atuação golpista advinda do Poder Executivo Federal. Então, a atuação do Supremo e a respeitabilidade da Corte como fundamento central da democracia brasileira acabou por oferecer um escudo para atuações, em alguns momentos, muito criticáveis dos seus ministros. E sobre essa questão absolutamente humana da reação de Toffoli e de Alexandre de Moraes, a gente também precisa entender sobre a lógica de quem tem muito poder. Uma criança que é pega na mentira, o incentivo para ela admitir logo a mentira e acabar com a discussão é muito alto, porque as chances dela se defender dos seus pais, que descobriram que ela estava comendo bolo secretamente da geladeira, são muito baixas. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, a crença, pelo menos, de que ele poderá se livrar antes que a verdade venha à tona, parece ser muito alta. Quando essa história começou, Alexandre de Moraes provavelmente sabia que sua esposa de fato tinha um contrato com o Banco Master de mais de 130 milhões de reais e que não havia muitos indícios de que serviços haviam sido prestados. Ainda assim, foi para cima da imprensa como se a imprensa mentisse, e a imprensa falava a verdade. Dias Toffoli também sabia que recebeu dinheiro de um fundo que era capitaneado por Fabiano Zettel. Sabia que isso tudo era a realidade. Sabia que sua empresa estava registrada no endereço fantasma, na casa de seu irmão, que claramente não é o proprietário de um resort que vale milhões e milhões de reais. Sabia que tinha aberto uma empresa com seus irmãos de capital social de R$150. E ainda assim, em todas as possibilidades que teve para deixar o caso, ele não deixou o caso. E, pelo contrário, dobrou a aposta na certeza de que talvez, no próximo passo, ele conseguiria sair impune. Não conseguiu até agora. E parece que ontem os outros ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que era hora de Dias Toffoli, pelo menos, tentar parar de dobrar a aposta. E aí me parece
que aquela carta, no fundo, a nota dos ministros do Supremo Tribunal Federal, a nota unânime, faz essa admissão, ao menos, à sociedade, nas entrelinhas, de que chegou um momento em que não dava mais para fingir que não havia nada acontecendo. É claro que essa admissão vem maquiada naquelas muitas linhas, de muitas justificativas, de muita tentativa de demonstrar que há uma unanimidade. Mas me parece que ontem eles chegaram ao ponto em que tinham que admitir alguma coisa, pelo menos. Mesmo que, na minha visão, nesse momento, seja muito pouco e que o simples afastamento de Dias Toffoli da relatoria não fará com que esse caso caia no esquecimento. Ô Magno, para a gente encerrar então, pelo menos esse blocão de Banco Master, é claro que no Acorda Metrópolis a gente ainda vai voltar a falar sobre isso, porque são diversos desdobramentos, mas não tem como nessa esteira que a gente está indo aqui não falar sobre o Código de Conduta, o Código de Ética. E no fim, fica a pergunta: isso é defesa da democracia ou blindagem de poder? Quando a crítica encosta, eles se escondem atrás da instituição, soltam nota unânime e tentam tratar cobrança como crime. Só que democracia de verdade aguenta a pergunta. E quem não deve, não teme transparência. Deixa o like, comenta o que você acha dessa nota e compartilha com quem ainda acredita em narrativa pronta.